Eu fui criada pela minha avó. Era minha avó, minha tia, minhas primas. A minha mãe, ela basicamente perdida na vida. Ela sempre usou entorpecentes, ela se envolveu com gente que não prestava, ela se envolvia com gente da boca. Minha mãe é aquele tipo de pessoa que não consegue raciocinar, como se a droga tivesse comido o cérebro dela. Então, na nossa comunidade, eu sempre encontrei com a minha mãe, geralmente na beira dos botecos, com um shortinho enfiado, os dentes tudo podre, gritava, fumando cigarro, virando pinga. E por muito tempo, quando eu ainda era pequena, assim, eu não tenho muita certeza, mas ali pela casa dos meus 8 anos, quando eu via minha mãe, eu queria tirar ela daquela vida, né? E muitas vezes eu ia atrás dela, eu ia lá no bar, eu brigava com ela, eu chorava. Mas ela nunca foi agressiva comigo, ela nunca me bateu, ela só ria, ela falava, eita menina, ah, que não sei o que, você vai ser bonita. E tipo, ela ficava brincando assim com as pessoas do bar, com os amigos cachaceiros, todo mundo ria da situação. Meio que ela achava bonitinho e engraçadinho o fato de eu ficar atrás dela. Quando o tempo foi passando, eu fui percebendo que era desagradável, que nada ia mudar isso, que eu estava crescendo, eu estava aprendendo coisas novas na escola, eu estava vivendo primeiras vezes, e minha mãe não estava comigo. A minha avó é uma pessoa muito chucra, é uma pessoa que não estudou, é uma pessoa que ela cresceu ali na comunidade, e quando minha bisavó teve a minha avó que cuidava das irmãs dela. Então, ela era mais velha, ela que teve que cuidar, e aí ela se relacionou com um homem bem ruim também. Teve 3 filhas, uma delas é minha mãe, separou também, é perdido na vida. Minha mãe não tem pai, eu não sei quem é o meu avô. A nossa família vem dessa base totalmente desestruturada. E quanto mais o tempo passava, mais a minha avó falava: Ah, não liga pra sua mãe, não. Porque a minha avó é aquele tipo de pessoa que não importa com nada que acontece. Ela nunca se importou, nem com as filhas, nem com as netas. Então, se eu vou pra escola e eu passo a tarde inteira na casa de uma coleguinha e não falo, quando eu chego, eles nem perguntam onde eu tava. E eu fui percebendo isso de acordo com o que eu ia crescendo. Ter 11, 12 anos, eu posso sair para qualquer lugar que ninguém fala nada, eu posso pôr a roupa que eu quiser que ninguém fala nada. Então eu tinha liberdade de fazer o que eu bem entendia. Nesse período, eu estava prestes a completar 12 anos. Eu não tinha feito 12 e eu lembro disso porque a minha melhor amiguinha da sala ia fazer 12 anos, que era a mesma idade que eu, e a mãe dela ia dar uma festa na casa dela e ela me convidou. E o meu aniversário era bem próximo do aniversário dela, e no final do parabéns, quando ficaram só alguns amigos, eu contei que meu aniversário era na próxima semana e que eu fiquei muito feliz de poder cantar parabéns com a minha amiga. E essa mãe dessa amiga, ela sabia da minha mãe, sabia do meu histórico, e ela falou que podia cantar parabéns para mim também. E aí ela pediu para ir na padaria, ela comprou um bolinho bem, tipo um cookies, assim, um cupcake, assim, porque todo mundo ali era pobre, ninguém tinha condição. Mas ela foi legal, ela estava feliz porque ela tinha feito a festa da filha dela, ela comprou um cupcake e cantaram parabéns para mim. E isso ficou muito marcado dentro de mim por muito tempo. E eu fui crescendo assim. Só que ainda, nos meus 12 anos de idade, teve tipo um evento na comunidade que é feita pelos comandantes. É uma festa que eles juntam o futebol, que a comunidade inteira torce, né? A gente meio que é obrigado a torcer para o mesmo time. Se a gente torcer para um time adversário, a gente não pode usar camiseta dentro da comunidade ou algo do tipo. Eles não gostam, eles brigam, eles rasgam, eles mandam tirar. E nunca aconteceu comigo, porque eu sempre fui muito esperta, eu sempre vi o que era feito lá dentro e evitava que fosse feito comigo. Mas às vezes um morador novo da comunidade, que também era muito difícil alugar ali onde a gente morava, uma região mais fechada, totalmente. Não é qualquer pessoa que entra, qualquer pessoa que sai, sabe? Sabe essas comunidades que você meio que dá uma satisfação para entrar dentro dela? É a comunidade que eu morava. Pode-se considerar uma comunidade perigosa para os de fora. Eu que tô aqui dentro, tô acostumada, digamos, que para mim não tem nada perigoso por aqui. Dentro desse evento que foi feito pelos comandantes, esse evento foi para comemorar um benefício que eles tinham conseguido. Eu era criança, eu, para ser sincera, não lembro, mas eu lembro que tinha bastante espetinho para todo mundo da comunidade
e tinham alguns brinquedos e também tinha uma banda tocando um pagode. E tinha muita gente da comunidade na rua, as pessoas desciam, comiam, subiam, bebiam, brincavam, colocaram lá aquele pula-pula, aqueles brinquedos infláveis. E eu, para ser sincera, por mais que eu fosse criança, eu fui tão acostumada a ter que ser tratada como madura, porque eu que tinha, se eu quisesse estudar e ir para a escola, eu que tinha que colocar o despertador, eu que tinha que tomar banho, eu que tinha que me arrumar, eu que fazia aula, eu que estudava. Digamos que eu era muito solta, minha avó nunca perguntava nada da minha escola, não tava meio que nem aí pra nada. Assim, ela fazia comida, que na cabeça dela era o que ela era obrigada, e a janta, entendeu? Limpava a casa, lavava as vasilhas e às vezes essas tarefas eram divididas ali, mas não tinha diálogo, sabe? Não tinha um diálogo expansivo. Nesse evento, por mais que as crianças estavam, eu juro que por dentro, eu sentia tanta vontade de ir pular no pula-pula, eu queria tanto, só que era como se eu não pudesse, era como se alguma coisa falasse, não, se comporte, você é mais velha, você não é criança, deixa as crianças brincar. Porque tinha muitas crianças na comunidade, criancinhas, então como eu tava com 12, já achava que aquilo não era pra mim. E aí que teve um rapaz que eu nunca tinha visto ele na comunidade, mas ele aparentava ser um pouco mais velho, assim. A gente começou a conversar, ele tinha 21. Ele tinha acabado de mudar, ele tinha vindo de outro estado para o nosso estado, que ele era amigo da galera da comunidade. Porque, assim, uma pessoa da nossa comunidade tem parente em outro estado. E essa pessoa foi pro estado. Chegou lá, conversou com esse amigo, parece que esse amigo estava passando perrengue lá na cidade, convidou ele para ir morar na nossa comunidade para procurar um emprego melhor, porque na cidade dele não tinha muita oportunidade. Era basicamente isso. Então ele mudou para nossa comunidade, meio que aconselhado e protegido por uma pessoa que trabalhava ali na comunidade na boca também, né? Do comando mesmo. Ele era bastante inteligente e ele me fazia perguntas que eu nunca, acho que ninguém nunca tinha feito para mim. Por exemplo, é, você gosta da sua vida? Como é a sua rotina? Você tem alguns planos para o futuro? Ele era carinhoso e ele falava coisas interessantes e ele abordava temas diferentes. E nesse dia em especial, nós ficamos horas conversando. Eu lembro que começou a festa, era mais ou menos umas 11 da manhã e foi até umas 10 da noite, né? Que geralmente festa em comunidade dura o dia inteiro. A gente se conheceu umas 2 da tarde, a gente ficou conversando mais ou menos das 2 até umas 8 da noite, sabe? Foi o dia inteiro. E assim, eu nunca tinha conversado com um rapaz, porque eu sempre fui muito fechada. Eu nunca dei ousadia pra ninguém, então eu respondia, mas de pouco a pouco os assuntos dele me fazia ter respostas mais profundas. Digamos que as perguntas e o assunto que ele tratava comigo me dava vontade de responder, porque eram perguntas complexas com respostas complexas. E eu gostava de como ele me estimulava a usar palavras diferentes ou coisas do tipo. E ele aparentemente era um cara muito inteligente. A gente passou horas conversando, ele me acompanhou até a porta da minha casa, ele até viu a minha avó e minha tia, cumprimentou minha avó e minha tia, só perguntou quem ele era, eu falei que ele tinha mudado, elas começaram a brincar falando que eu tava namorando, e pra mim aquilo era um pouco diferente, porque eu tinha 12 anos, eu não pensava em relacionamento, eu tinha um pouco de medo, eu vi o que rolava com as meninas da comunidade, quando elas se envolviam com os menininhos de lá, sabe, eu tinha amigas que já tava grávida com 12 anos, e eu morria de medo de me meter em uma dessa, né? Eu não queria ter um futuro como o da minha mãe, por exemplo. Mas ciclos são ciclos. E tem coisas que vai repetir com a gente pra gente realmente saber se a gente quer ou não manter ali, né? Eu comecei a me relacionar com ele, nós ficamos. Um dia depois, ele foi na minha porta, eu tinha chegado da escola, eu estudava de manhã, ele foi na minha porta, a gente ficou ali, e ele me deu um beijo. Eu lembro que ele começou a trabalhar, ele estava trabalhando, e foi muito rápido, ele começou a trabalhar em questão de uma semana, ele já estava com a moto. E para a comunidade é bem legal ter moto, porque a região que eu morava dava para passar de moto, porque em algumas comunidades não dá, né? Tem escada e coisas do tipo, mas o lugar que eu morava dava. Então ele ia me ver de moto, então assim, eu era menina de 12 anos, estava ficando, digamos, com a carne nova da comunidade, então nenhuma menina tinha se envolvido, ninguém tinha ficado, e todas queriam, várias meninas queriam, até as mais velhas, até mulheres mesmo, mais velhas, queriam ficar com ele, mas ele sempre muito fiel a mim. E isso foi me ganhando, porque eu nunca tive a fidelidade de ninguém, a atenção de ninguém, o carinho, o amor, o reconhecimento de ninguém, a preocupação. Gente,
Tá entendendo o que que é uma pessoa te mandar mensagem te perguntando se você almoçou, se você quer almoçar, se pode passar pra te buscar pra vocês irem no restaurante? Por mais que era no restaurante da tia lá no pé do morro, pô, é um restaurante, não era todo dia que eu tinha essa condição. Na verdade, eu nunca tinha essa condição. Então, o mínimo pra mim era muito. E pra ele era uma alegria fazer isso, porque ele via nos meus olhos a minha alegria e a minha felicidade. E a gente se relacionou, a gente ficou, a gente começou a ter relação. Eu perdi a minha virgindade com ele. Sim, eu só tinha 12 anos. Eu lembro que ele fez aniversário e ele fez 22. Ele disse que ele tinha comprado a moto dele, porque eu perguntei, ele disse que já tinha recebido do serviço que ele tinha feito, que ele estava trabalhando de moto, que ele ia trabalhar de motoboy, por isso que ele tinha conseguido, que os meninos tinham ajudado ele. Eu achei aquilo sensacional, apesar de eu nunca ver ele indo trabalhar, porque como minha casa era no alto e a pista era lá embaixo, então eu quase nunca descia. E ele era mais velho, né? Eu era só uma menina que achava que era mais velha também, porque me relacionar com ele me fazia acreditar que eu era mulher. Total. Quando eu tive a minha primeira vez com ele, eu jurava que eu era uma mulher pronta e formada. E foi quando ele decidiu alugar uma casa que era do outro lado da comunidade. Vamos dizer, digamos assim, minha comunidade ela é pequena, mas o morro é grande. E aí é tudo dividido por facção. Então a minha facção era uma, e aí existiam outras, e isso, para quem entende, sabe como é complexo quando uma facção entra em atrito com outra para você conseguir voltar para sua facção. Foi quando ele me chamou, mas ele tinha conseguido alugar uma casa na facção do lado, que era a facção que eu não fui criada. Eu falei, olha, será que não é perigoso? Ele, não, fica tranquilo, foi os meninos, os moleques que arrumam pra gente, pode ficar tranquilo, você vai poder sair quando você quiser da facção e voltar quando você quiser, você é cria daqui, pô, fica tranquilo, que não sei o que. Tudo bem, tudo bem. Mesmo que eu não precisei conversar com a minha avó e com a minha tia, minha mãe nem se fala, minha mãe não dormia em casa, minha mãe praticamente virou moradora de rua, tipo, noia, sabe, que comprava aquelas crack, tipo, ela zoado pra caramba falar dela. E quando eu comecei a falar que eu estava me relacionando, a minha avó, todas as minhas tias, elas batiam palma, elas, nossa, não acredito, você conseguiu, ele é lindo, nossa, mas ele já trabalha, ele é de outro estado, ele tem moto, uau, que diva, maravilhosa. Tipo, minhas tias nunca foram agressivas, ninguém nunca foi agressivo dentro da minha casa, a gente só era muito pobre e muito livre. Nunca teve agressão, nunca me diminuíram, muito pelo contrário, achavam que eu era a esperança da família. E ele, digamos que era a luz dessa esperança. Achavam que, tipo assim, agora você encontrou. Então, começou a ser assim, eu na terra e ele no céu. E aí começavam a fazer todas as vontades dele. Então, quando ele me chamou pra morar junto, eu fui a última a saber. Ele primeiro pediu pra minha avó, pediu pras minhas tias, pra depois conversar comigo e saber se eu queria ou não. Eu fiquei com muito medo, porque lembrando, eu tinha 12 anos, eu tinha acabado de fazer 12 anos, eu era muito nova. Mas como eu estava relacionando, eu tinha total aprovação da minha família, minha tia, minha avó, tava todo mundo batendo palma. Quando a gente não tem muita atenção dentro da família e de repente nós viramos o centro da atenção, a gente quer segurar esse centro, porque é bom ter atenção, é bom se sentir amada. Elas me faziam me sentir amada quando se tratava dele. Então ele foi o meu salvador. Eu carreguei ele como príncipe encantado e eu era a princesa que estava sendo salva, sabe? Quando ele veio falar comigo, é óbvio que eu aceitei. Pensei, agora eu vou ter uma casa. Eu pensei, eu já sabia cozinhar. Eu já sabia fazer minhas coisas, já sabia limpar, já sabia lavar roupa. Eu já sabia fazer tudo que um adulto fazia. Eu ia pra escola sozinha, eu voltava sozinha, não precisava da minha avó, da minha tia pra nada. Muito pelo contrário, às vezes elas precisavam de mim para resolver uma coisa de um papel que elas não estavam conseguindo entender, ou um aplicativo que não consegue arrumar, e tudo sempre foi eu, porque eu era nova, então, por ser nova, tudo eu que resolvia. Então eu pensei, por que não? E comecei a ter um relacionamento com ele. No que eu comecei a ter relacionamento com ele, eu comecei assim, nossa, eu vou tentar arrumar um emprego. Tinha uma lojinha lá na facção que estava escrito procura-se funcionários. Como ele trabalhava de tarde, eu ficava o dia inteiro à tarde em casa e só estudava de manhã. Eu pensei, eu vou trabalhar na lojinha de roupa da moça, né? Vou vender umas roupas. Elas vendiam tipo uns body. E aí eu fui falar com ele, eu não acho que você precisa de trabalhar, porque você não cuida de você, vai estudar, que não sei o que e tal.
E eu, não, tudo bem. Rejeitei a proposta de trabalho, mesmo querendo muito, mas na hora eu também não queria contrariar ele, né? Rejeitei o trabalho. Pouco tempo depois ela arrumou outra funcionária. E assim, é muito difícil conseguir trabalho dentro de facção. É muito difícil conseguir trabalho dentro de comunidade. É tipo, é difícil. Geralmente, quando você abre um negócio lá, é um negócio que você abriu. Então, você não tem condições de pagar uma pessoa para trabalhar para você, sabe? Porque a sua condição já é pequena. Então, essa menina que ia pagar, e gente, era um salário de R$ 500, e R$ 500 para mim, naquela época, era muito dinheiro. Na verdade, dentro de uma comunidade, R$ 500 é muito dinheiro. Porque eu não sei nem quanto que ela vende para ela poder pagar R$ 500. Eu não sei se ela vende R$ 500 de roupa para ela poder pagar o pão, tá, a roupa e um funcionário. Mas ela estava vendendo bem, né? Senão ela estava procurando funcionário. Enfim, neguei o emprego. Rejeitei com dor no meu coração. Falei, ai, meu Deus, não vai aparecer outro, né? Eu sei disso, gente, porque minhas tias viviam procurando emprego e nunca achava. Então, assim, os empregos geralmente tem que descer a comunidade, e aí pega um ônibus, aí vai para o outro lado da cidade para trabalhar, para voltar. E aí, como eu estudava, para mim era mais difícil arrumar um emprego desse nível. Teria que ser uma coisa bem ali, para 12 anos de idade, né? Que em 12 anos de idade o mercado de trabalho não é aceito ainda. Enfim, nem no menor aprendiz. Com pouco tempo, assim, a gente teve um relacionamento, a gente tava juntos, ele começou a comprar mais móveis, ele sempre era muito legal, a gente saía, a gente comia, ele me dava as coisas, ele era um cara tranquilo. E aí eu não sei o que aconteceu em um determinado momento, eu fui amadurecendo, porque, gente, eu menstruei com 10 anos, então eu já tinha corpo de mulher. Só que com ele eu comecei a ter mais bom gosto, a cuidar mais de mim. Então, assim, eu queria fazer alguma coisa, né? O dinheirinho, porque ele me dava dinheirinho, eu fazia minha unha, eu fazia meu cabelo. E aí ele começou a implicar comigo. Ah, mas aí você vai ficar fazendo a unha pra quê? Enquanto eu tô trabalhando, você tá fazendo a unha? E eu achava isso muito besteira, eu fazia a unha pra ficar bonita. Só que com o tempo, as coisas começaram a ficar piores. Porque ele começou a dizer que. Ai, ele foi na porta da minha escola um dia, e eu tava na porta da escola, tava eu e um grupo de colegas, que tinham mais 3 meninas e 2 rapazes. A gente tinha um trabalho para apresentar, e a gente precisava discutir qual tema cada um ficaria, sabe? E como eu tive sempre tive um senso mais de liderança, eu tava ali explicando pra galera o que teria que ser feito, os tópicos, os subtópicos do trabalho, tudo organizadinho, e ele chegou de moto. E aí ele já tirou o capacete, ficou olhando com cara feia pra mim. Eu despedi da minha turma, quando eu fui abraçar ele, ele já tava nervoso. O que aconteceu? Quem que são aqueles caras lá? Falei, não, são da minha sala, porque a gente vai fazer um trabalho juntos, eu tava passando os tópicos do trabalho. Mentira, você tá mentindo pra mim. Você quer ficar com eles? Eu não quero ficar com eles, não tem nada a ver, você tá confundindo as coisas, que não sei o quê. Foi, digamos assim, um atrito meio desnecessário. Depois ele começou a vir nas minhas redes sociais e começou a questionar todo mundo que eu seguia. Quem que é esse cara aqui? Não, esse menino aqui é daqui, da comunidade. A gente se seguiu, a gente segue desde que a gente, né, desde que eu tenho rede social, assim. Ah, eu não quero que você segue nenhum homem. E ele começou a parar de seguir todos os homens da comunidade. Todos. Todos os homens do meu Instagram. Meninos da minha escola, meninos do meu bairro, os meus primos homens, que ele falava, primo? Duvido. Você quer ficar? Tem certeza que eles vão querer ficar com você? Tipo, era meu primo. Aí eu falava, eles são diferentes, eles são mais velhos. Ah, tá. E você não gosta de homem mais velho, não, né? Senão você não estaria comigo. Então, eu falar que os meus primos eram mais velhos era como se fosse pior, porque ele alegava que era o que eu gostava. E ele começou a me tratar como se eu tivesse uma culpa de alguma coisa, como se eu tivesse cometido algum crime, como se eu tivesse feito alguma coisa. Então, a primeira coisa que ele fez foi deletar todos os homens das minhas redes sociais. O único homem que ele deixou seguir na rede social foi ele, que estava lá, e um senhorzinho que na verdade é o Instagram do mercadinho, não é o Instagram do homem mesmo. E ele era um senhor, e esse senhor era muito bom com a gente. Então ele deixou, porque o Instagram não era do homem, era da lojinha do homem. E o homem nem postava nada, já tinha sei lá quantos anos, então ele deixou. Mas de homem só tinha ele, não tinha mais ninguém, sabe? E aí, ir para a escola se tornou um peso, porque ele começou a implicar comigo. Ele começou a falar que mulher dele não tinha que ficar no meio de um monte de macho,
que eu tava na sala de aula pra ficar no meio de macho, que no fundo eu queria ficar com um homem para poder, que eu queria ir pra escola pra trair ele, que ele tava ligado comigo, com aquele trabalho que eu inventei, que a gente ia fazer pra poder comunicar com os caras, que só tirar a rede social de mim não foi, não foi o tanto que deu, que eu que teria que fazer mais. E eu, gente, com 12 anos, amando aquele homem, extremamente dependente financeira e emocional dele, eu ia me pegando meio que sem como me defender. Eu ficava sem saber como falar, como reagir. Ficava mal com a situação, é óbvio. Mas eu não sabia o que falar, porque parece que tudo que eu falava era usado contra mim. Tudo. Tudo que eu falava era usado contra mim. E aí ele começou a colocar eu nesse lugar de sem valor, de que não presta, de que quero trair, de que quero ficar com não sei quem, de que quero não sei o quê. E isso foi se tornando um peso muito grande pra mim. Isso foi tornando um peso tão grande, a gente brigava tanto por conta da escola, que eu decidi deixar a escola. Falei, tá bom, se eu parar de estudar te deixa feliz? Ele abriu um sorriso do tamanho de Marte, assim. Tipo, tô te pedindo isso, mas isso é uma prova de amor. Tipo, na hora eu falei, ai, graças a Deus, então eu vou largar a escola. E isso pra mim foi muito difícil. Foi uma decisão muito difícil, mas eu não conseguia priorizar a mim mesma e a minha escola, sabe? E outra coisa, não tinha quem ir lá na escola e falar alguma coisa por mim, era só deixar de ir, sabe? Então eu fui deixando de ir, fui deixando de ir. Eu lembro que eu fiquei uma semana sem ir, aí quando eu fui, a gente brigou muito feio, ele quebrou um prato que tava na cozinha, mas ele bateu a mão, dizendo ele que foi sem querer, que ele bateu a mão sem querer, que não era pra ter quebrado, que é porque eu deixei ele nervoso, porque eu descontrolo ele, porque eu não decido o que eu quero, se eu quero ou não quero estudar, que ele fica confuso, que ele tava sentindo que tinha alguém na minha escola que tava mexendo comigo, que não era normal eu ficar uma semana sem querer ir pra escola e do nada eu querer ir. E ele sempre colocava a escola como um lugar de perigo, uma ameaça pra ele, sabe? E isso eu comprava, o meu sentimental comprava essa narrativa de uma forma muito verdadeira. Eu comecei a acreditar que tinha alguém lá dentro. E por um determinado momento eu comecei a pensar quem era o cara que eu era apaixonada da escola. Comecei a pensar, gente, será que eu gosto do fulano? Será que o fulano pensa que eu gosto dele? Ai, meu Deus, ainda bem que eu parei de falar com o fulano, porque o fulano ia pensar isso de mim. Será que a escola pensa? Será que as minhas amigas da escola pensam que eu tô sendo traída? E nesse meio tempo, eu tinha também aqueles WhatsApp GB, que é tipo um WhatsApp que dá tem uns trâmites lá, tem várias gambiarras que em outros celulares não tem. E nesse GB, eu não sabia, mas o meu namorado clonou o meu telefone. E aí, quando as minhas amigas vieram conversar comigo, eu peguei e comecei a contar o que estava acontecendo. E as meninas começaram a falar, pelo amor de Deus, amiga, isso é errado. Você tem que estudar, você tem um futuro pela frente, nada a ver, que não sei o quê. E aí eu contei para elas no WhatsApp que ele falava dessa pessoa, que eu tinha alguém na escola, e eu comecei a perguntar, quem eu tenho? Quem você acha que seria essa pessoa? E ela deu um nome. Ela falou, será que ele não tá falando de fulano? E eu falei, mas aí fulano nunca teve nada. A gente só tá no mesmo trabalho juntos. Ah, mas é porque só pode, vocês são os únicos juntos. Aí pronto, agora ele tinha um nome. Porque como ele clonou, ele tinha um nome. Então ele usava esse garoto pra me atacar de todos os jeitos. Só que eu não tinha nada com esse garoto, eu não gostava desse garoto, eu chorava. Eu falava, Deus, por que que eu conhecia esse garoto? Por que que eu comecei a estudar? Por que que eu fui pra escola? Como se o problema tivesse em tudo, menos na relação, sabe? Aí de pouco a pouco, um dia ele chegou e eu tava na casa da minha avó. E ele passou lá pra me buscar. E ele amava ir lá na minha avó. Minha avó sempre passava um café, de vez em quando fazia um bolinho de fubá. E aí ele lanchou, a gente foi embora pra casa, chegou em casa, foi um quebra-pau, porque ele disse que eu tinha ido pra casa da minha avó sem comunicar a ele. Que eu usava celular pra falar com a amiga, mas não falava com ele. Que pras minhas amigas eu conversava, mas com ele não. E aí começou a virar um problema e ele falou que não queria que eu fosse para casa da minha avó sem ele, porque com certeza no meio do caminho eu ia passar na casa de algum macho, porque na casa da minha avó, certeza que enquanto ele estava trabalhando, dando duro, ralando para pagar as contas, eu tava de piranhagem pela comunidade, que fulano tinha me visto andando de short curto, que eu tava andando, eu saí de um lugar morrendo de medo da facção que a gente morava para atravessar para minha, que é praticamente 1,5 km andando, não é tão longe assim também, sabe? Porque é bem pequena, mas é tudo grande.
E o fulano me viu. Às vezes o cara pode ter comentado, eu vi tua mulher, tal. E ele já interpretou com eu vi sua mulher te traindo, porque não tem cabimento. Só que na época eu não tinha maturidade para identificar todos esses traços, sabe? E foi quando ele decidiu que não queria que eu saísse. Quando foi no outro dia dessa briga da minha avó, ele saiu para trabalhar. Ele decidiu que ia sair cedo. Quando eu fui sair de casa, ele tinha me trancado dentro de casa. Ele me trancou dentro de casa. Tipo, ele trancou a porta, me trancou do lado de fora. Ele me trancou. Não tinha pra onde eu sair, sabe? E, tipo, não tinha como sair. Eu não tinha como sair dali. E eu comecei a ficar desesperada, mandava mensagem. O celular dele não chegava mensagem. Sei lá o que aconteceu. Falei, gente, o que aconteceu? Eu passei o dia inteiro enfiada dentro de casa. O dia inteiro. O dia inteiro. Aí eu vou fazer coisas de dentro de casa, deixei a casa toda arrumada, fiz um bolinho, fiz umas coisas, deixei tudo organizado para quando ele chegasse ele pelo menos estar de bom humor e eu não quebrar, né, a casa inteira, porque eu estava me tornando uma versão dele. Eu estava começando a ficar agressiva quando a gente ia resolver algumas coisas que eu não suportava mais as brigas, não suportava mais o peso que ele colocava em mim, de que não prestava, de que eu não podia, de que eu não falava, de que eu ia trair, de que eu ia enganar, de que eu ia mentir, de que eu ia não sei o quê. E eu não fazia nada, gente, nada. Eu era apaixonada nele, ele é louco, total. E quando eu falava que ele era louco, ele ficava com muita raiva de mim. Você tá me chamando de louco? Então, eu tinha que ter controle emocional, psicológico para lidar com a situação. Quando ele chegou, eu tava super calma. Eu falei, pô, você me deixou trancado o dia inteiro. Mas pra onde você queria ir? Eu falei, não, mas deixava a porta. Por quê? Alguém queria entrar aqui em casa? Por acaso agora você tá trazendo macho aqui pra dentro? E ali ele começou a me xingar de tudo. E foi a primeira vez que de fato ele me xingou, porque antes ele só ficava de paranoia. Mas esse dia que ele me deixou trancada, ele me xingava um nome atrás do outro. Você é uma piranha, vagabunda, puta. Queria trazer macho aqui pra casa, tá fazendo a nossa casa de motel, tá querendo isso, tá querendo aquilo. E foi horrível. Esse dia a gente brigou, a gente gritou um com o outro. Eu chorei a beça, porque eu não sabia, sabe? Ele falava que ia embora, eu implorava pra ele não ir embora. Eu falava, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente falou que ia ter uma família, sabe? E eu é muito imatura, né? Tipo, na minha cabecinha, na minha cabecinha eu pensei que eu era culpada. Eu fiz alguma coisa e ele falava, você que me estressa, é culpa sua que eu tô nervoso. Você ficou trancada porque você merece ficar trancada dentro de casa, porque você foi na sua avó andando, porque você não me esperou, porque você coloca short curto pra entrar na comunidade, porque você arrumou amiguinho em escola. Então tudo era culpa minha. Tudo era culpa minha, eu acreditava. Então eu pensei, vou largar a escola, não vou trabalhar, vou mudar minhas roupas, né? E eu fui mudando de pouco a pouco, porque pra minha cabeça era assim que a gente ia conseguir achar um equilíbrio e viver em paz. Essa era a minha cabeça. Até que no outro dia, detalhe, gente, que isso me dói lá na alma de lembrar. Toda vez que a gente brigava, quando dava no final do dia, quando a gente ia dormir, ele queria ter relação comigo. E eu tava muito magoada, machucada, sentimentalmente, tava chateada, tava com um nó na garganta, tava infeliz pra caramba dentro daquele relacionamento e ainda era obrigada a ter relação com ele, sabe? E eu achava que depois da relação ele ia ficar bem, porque às vezes ele ficava. Só que com o tempo, a relação começou a se tornar como se fosse assim, ele descarregava o que ele queria, ou seja, eu virei um depósito ali de esperma, e ele virava pro lado e começava a brigar comigo. Sabe? Começava a me xingar e eu me sentia um lixo de menina. Eu me sentia mal pra caramba, sabe? Eu me sentia no chão, assim. No outro dia, quando ele foi trabalhar, ele levou o meu telefone e me trancou dentro de casa. Ou seja, eu não tive com quem me comunicar e não tinha como sair de casa, sabe? É, eu não queria brigar, tava cansada. Eu só perguntei pra ele, e meu telefone? Ele falou, tá aqui, você pode mexer durante 1 hora enquanto eu estiver aqui do seu lado, porque eu não quero que você mexa no celular se eu não estiver com você, porque eu não confio em você. E aí, a partir daquele momento, eu tinha 1 hora pra falar no telefone e ele confiscava tudo. Com quem eu falava, pra quem eu falava. Ele fez eu desativar o meu Instagram, porque ele não queria que ninguém me visse. Eu desativei meu Instagram. Então, eu saí da escola, eu desativei meu Instagram, eu não ia mais na minha avó, eu não usava mais minhas roupas, eu não podia mais sair de casa, eu não podia ficar com meu telefone, meu celular era meu WhatsApp era clonado, então tudo, além dele confiscar
ele ainda tinha cópia, ele podia entrar e eu não sei por onde ele lia, porque não era pelo celular dele, eu não sei como que ele fazia isso, onde que era. E tudo foi ficando cada vez mais pesado. Só que com o tempo eu fui perdendo totalmente a vontade de fazer acontecer, eu fui perdendo a vontade de tudo. E eu fui ficando cada vez meio que eu não cedia mais. Eu acordava, já sabia que ele ia me deixar trancada, então eu nem levantava da cama, sabe? Ele levava meu telefone e às vezes eu ficava em casa o dia inteiro olhando pro teto. Com o tempo, por exemplo, ele chegou um dia, eu não tinha feito janta, porque ele esqueceu de comprar carne. E ele acabou comigo, porque eu deveria ter lembrado ele de comprar carne antes dele trabalhar, que ele tinha comprado antes de ter ido pro serviço, porque ele ia chegar em casa, não ia precisar ir de um açougue. Gente, tinha um açougue do lado, ele tinha uma moto, era só ir lá, sabe? E aí foi onde eu comecei a perceber que, tipo, tava muito, muito, muito ruim. Ele começou a me deixar, ele comprou nesse dia da carne, ele comprou o bife, e aí ele falou pra mim assim, não é pra você comer. E eu, mas como assim? Ele falou assim, porque você esqueceu de me avisar que tinha que comprar carne, então você tá de castigo. E você vai ver eu comer e você não vai comer. E ele começou a comer na minha frente. E aí ele colocou o arroz, o feijão, que era o que tinha de mistura, e a carne. E eu morrendo de fome. Eu fiquei o dia inteiro sem comer. Sabe o que ele me deu pra comer? Uma bolacha de água e sal. Foi o que ele me deu pra comer. Sabe? Aí eu fiquei pensando, amanhã eu faço comida. Entendeu? Aí a comida foi acabando, porque ele não fazia compras, sabe? Porque no mês que a gente, assim, tudo isso foi muito recorrente. Eu fazia coisas básicas, eu ia no mercado, eu deixava tudo organizado, eu comprava produto de limpeza, eu lavava as roupas, eu era ativa e eu me sentia uma mulher, sabe? No outro dia desse negócio da carne, eu falei pra mim assim, porque eu não tinha comido. Eu falei, eu vou fazer pra mim, né? Ele não tava em casa, eu o dia inteiro enfiado dentro de casa, ele me trancava, eu já tinha aceitado. Gente, eu aceitei ele me manter em cárcere privado. Eu aceitei ele me trancar em casa todos os dias enquanto ele saía pra trabalhar, pra mostrar pra ele que ele podia confiar em mim. Eu deixava ele levar meu telefone pro serviço com ele, pra ele ver que eu não falava com ninguém. E ainda assim, ele surtava. E foi isso que foi me sugando. Só que depois dessa comida, do dia da comida, já foi maldade. Já era maldade. Porque a minha avó e minha tia, a gente era pobre. Mas a gente nunca fez isso, assim. Minha avó sempre fez almoço e fez janta todo dia. Então, assim, elas davam duro, elas ganhavam pouco, a gente sempre ganhou de benefício, eu sempre tive a minha Bolsa Família, mas a gente nunca passou isso que eu tava passando, assim, era muito anormal pra mim. E minha família sempre me amou. Então, o desrespeito, o maltrato pra mim era uma coisa dolorosa, porque até minha mãe, que era uma noiada de rua, nunca tinha brigado comigo. E eu nunca tive pai pra brigar comigo. Então eu não sabia o que fazer diante dessa discussão toda. No outro dia, quando ele saiu pra trabalhar, era na hora do almoço, eu acordei morrendo de fome, eu tinha jantado a bolacha de água e sal. Então eu pensei comigo, eu não vou almoçar bolacha de água e sal. Eu peguei o restinho da comida que tinha, porque só tinha o restinho de arroz na vasilha, um restinho de feijão pra cozinhar e o bife, o pedaço de bife que sobrou da noite anterior, que ele falou que eu era proibida de comer. E fiz um almoço pra mim. E me lambuzei e comi, porque eu estava morrendo de fome. Morrendo de fome. Só que ali já não tinha mais nada na nossa geladeira. Não tinha o leite, tinha acabado, os biscoitos de água e sal tinha acabado, o arroz e o feijão tinha acabado, a carne tinha acabado, as misturas tinha acabado, macarrão, extrato tinha acabado, tudo tinha acabado, entendeu? E ele não ia fazer compras. Quando ele chegou à noite, ele perguntou cadê a janta? E eu falei pra ele que tudo tinha acabado. E aí, ele ficou muito agressivo. Ele não me bateu. Ele não me bateu. Mas ele começou a dar murro na porta de casa. E era uma porta meio que de madeira. Então ele deu uma porrada e a porta ficou com um buraco de quebrada na porta. E ele começou a falar que eu tinha comido a comida dele, que eu não deveria ter comido a comida dele. E ali foi como se ele tivesse dado um murro em mim. Porque quando ele deu aquela porrada na parede e estava brigando comigo por conta de arroz e feijão e carne, já não era porque eu traí, porque eu enganei, porque eu saí de casa, porque eu menti, porque eu fiz um trabalho, porque eu tô apaixonada por outra pessoa, porque eu quero. Era por comida. Parece que alguma coisa fez assim, na minha cabeça. Tipo, acorda. Acorda. Tá errado. Esse cara, daqui a pouco ele vai te matar. Se não for na porrada, vai ser de fome. Porque nitidamente ele queria me deixar com fome. Ele tava dando um murro na parede porque eu tinha comido.
E quando eu falei para ele: "Mas você não trabalhou e você não tem dinheiro para poder fazer as compras?", ele começou a me xingar de todos os nomes, e ele gritava, e as pessoas em volta ouvia, a vizinha de cima ouvia, a vizinha de baixo ouvia, as pessoas ouviam. E assim, ninguém se metia, porque sabia que ele não era um cara, né, bonzinho, porque ele envolvido com a galera da facção, a galera da boca, a galera do comando, a galera tinha medo, porque eles têm poder ali dentro, a gente não. Mas eu nunca tinha sentido medo de alguém da comunidade. Inclusive, na minha cabeça, eu pensava comigo, poxa, se eu tivesse igual as minhas amigas que engravidaram com 12 anos, mas que elas têm contato com o morro inteiro, talvez eu não tava passando por isso. Porque como eu era muito quietinha, e eu gostava de ser certinha, eu não me vinculava, eu não me misturava com a galera da facção. Então ali, a galera sabia quem eu era, conhecia minha avó, conhecia minha mãe, mas ninguém tinha um carinho genuíno por mim, uma proteção por mim, eu não era amada por ninguém ali deles, entendeu? E ali foi quando estralou e eu decidi que não estava certo e ele falou que ia sair de casa, ele simplesmente sumiu, me deixou trancada e eu passei a noite inteira chorando. A noite inteira sozinha em casa, chorando e trancada dentro de casa, sem poder ver os meus avós. Nisso, ia dar mais ou menos uma semana e meia que eu não via a rua, porque eu estava em cárcere privado, mas na minha cabeça eu estava apenas me guardando para o meu marido. Na minha cabeça eu pensei, não, tá tudo bem, ele vai chegar, vai ficar tudo bem, a gente vai ficar junto, a gente vai ficar bem, tudo vai voltar ao normal. E eu queria que ele voltasse a ser aquele cara do começo. Eu achava que ele ia voltar a ser aquele cara do começo. Aí, ele foi, ele saiu, ele não voltou. No outro dia, era mais ou menos, eu acordei, era umas 7 horas da manhã, porque eu sempre gostei de acordar cedo. Ele não tinha voltado para casa. E geralmente era o horário que ele acordava, então ele dormiu na rua. Aí já veio várias paranoias na minha cabeça. Ele tá na casa de outra mulher, ele tá ficando com outra mulher, ele tá me traindo, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo. Só que aí, uma das vizinhas, porque a janela da nossa casa era virada meio que pro corredor da comunidade, assim, de uma viela. E aí a moça que morava em cima da nossa casa, ela foi passar no corredor e ela me viu. E ela perguntou se eu tava bem. E, tipo, eu tava com a cara inchada de choro, eu tava mal, eu tava com fome, porque vamos lembrar que eu só tinha almoçado um dia anterior. Porque ele chegou na janta, só tinha almoçado, não tinha nada pra comer, ele saiu de casa, não comprou nada e me trancou em casa. E eu falei que eu tava com fome. Ela falou, com fome? Eu falei, com fome. E ela falou que não precisava de eu contar, porque ela acompanhava as brigas. Ela falou, a gente é vizinha, né? Você peida e eu escuto aqui. Então, tipo, não tinha muito o que eu contar pra ela, porque ela disse que estava acompanhando toda a minha trajetória, que eu era muito nova, que eu não precisava passar por aquilo, e que, tipo, ela também não podia falar muita coisa pra mim, porque se ele soubesse que eu tô influenciando, que ela tava me influenciando em alguma coisa, ia dar ruim pra ela, mas que, tipo, ela ia lá levar prato de comida pra mim todo dia, e aí eu lavava o prato e devolvia pra ela, assim, ele não precisava saber que eu tava comendo na casa dela, sabe? E assim foi por praticamente um mês. Um mês. Ele voltou à noite, tá? Ele voltou à noite, aí ele voltava com aquelas comidas tudo contadinha. Ele falava que não era pra eu comer biscoito quando ele não estivesse em casa, que era pra comer junto, que o dinheiro estava contado, porque era ele que sustentava a família, porque ele que trabalhava. Ele jogava na minha cara isso, mas quando eu quis trabalhar, ele me proibiu, entendeu? E quando eu falava assim, mas eu posso trabalhar, você não pode. Mulher minha não vai ficar no meio de macho, você tá querendo vagabundar, né? Tipo, ele era muito grosseiro e muito baixo com as palavras, sabe? E ele me colocava no chão, real. E eu fiquei mais um mês em cárcere privado, com ele indo trabalhar todo dia, me trancando dentro de casa, levando o meu telefone e a vizinha me dando comida no almoço. Porque na janta eu acabava fazendo pra mim e pra ele. E sempre era aquela coisa contada, não podia repetir, não podia fazer nada. E eu meio que fui me acostumando com essa vida. Sabe, eu fui acostumando com viver assim, viver trancada, viver do jeito que ele estava falando. E nesse período, eu fui chegando ali na base dos meus 13 anos de idade, sabe? Então eu fiquei bastante tempo envolvida com ele, bastante mesmo. Foi quase um ano de história. Como a gente ficou um mês, a gente meio que acostumou com a rotina e meio que eu não dava mais motivos pra ele, porque eu não tinha rede social, eu não saía, eu não trabalhava, eu não estudava, eu ficava trancada e eu fazia janta todo dia, ele só brigava comigo quando ele chegava estressado do serviço. Aí ele descontava em mim, ele brigava, ele se estressava com qualquer coisa, se a roupa que ele queria usar não tivesse limpa, ele brigava comigo, saía de casa. Entendeu? Se ele queria comer alguma coisa e não ficou do gosto que ele queria, ele jogava o prato pra cima e saía de casa, sabe? Mas pelo menos as acusações de traição, ele meio que não tinha pra onde, porque eu comecei a falar: você tá ficando louco? Isso é loucura. Você tem tudo meu, eu não trabalho, eu não estudo. Ah, e aí, se eu falasse isso também era motivo de eu falar, mas você quer, né? Se eu falasse pra você agora, você ia lá, vagabundar, não sei o quê. Então, assim,
Eu tentava evitar ao máximo, todas as brigas eu pisava em ovos para falar com eles, sabe? Coisa assim, com muita delicadeza. E aí, durante esse período, as meninas, eu comecei a fazer amizade com as meninas que eram minhas vizinhas. E a vizinha que me dava prato de comida, ela gostava de fumar. E bem na beirada da minha escada, da minha janela, tinha tipo uma escadinha. Então, a gente começou a ficar assim, ó. Ela sentava na escada, eu ficava na janela, a vizinha de lá descia e meio que ficava eu e um grupinho de meninas, sabe? E era a minha diversão. Eu ficava literalmente trancada. Aí, às vezes elas iam na vendinha, compravam a coca e rachava elas, e aí elas dividiam comigo, que era muito legal, porque eu fiquei sem beber coca pelo menos uns 3 meses, e eu tenho certeza que ele bebia por aí, mas ele não trazia pra mim. Às vezes elas compravam coxinha e elas dividiam comigo e eu tinha oportunidade de comer uma coisa gostosa porque elas me davam. E era horrível não poder compartilhar isso com meu namorado, sabe? Não poder contar pra ele tanto que elas eram legais, tanto que elas eram de boa. E elas viviam falando pra mim: acorda, acorda, você é nova, isso é errado. Inclusive a menina que fumava, ela tinha 28 anos, ela já tinha filha. E ela falava, pô, se minha filha tivesse, eu não permitia não, que não sei o que, tá errado. E eu expliquei, eu contei a história. Elas perguntaram se queria que fosse lá na minha avó e conversasse com a minha avó. Eu, não! Porque na minha cabeça, se minha avó e minhas tias entrassem no meio da história, o meu namorado ia me quebrar no pau, ia me matar. Entendeu? Então, não, pelo amor de Deus, não envolvam elas, que vai ser pior. E outra coisa, elas nunca me defenderam antes, elas vão me defender agora. Do jeito que elas babavam o ovo dele, era capaz elas falarem que ele tava certo em me deixar ir de carcereiro privado, entendeu? E concordar que eu tava vagabundando. Então, sei lá, eu tive medo. E aí, essa menina começou a encher meu saco todo dia. E aí, toda vez que ela vinha trazer comida pra mim, ou que juntava o bondinho, elas falavam, você tem que sair dessa, você tá errado, tá errado. E quando, assim, dava o horário dele chegar, elas, vazava, porque quando ele chegava, dava pra ouvir as gritarias. Então, no outro dia, a conversa sempre era, e aí? Né, eu vi se ele brigou, e agora? Qual que foi a briga? O assunto era a loucura que ele tinha chegado em casa e tinha brigado comigo. E aí as meninas bolaram e falaram assim, a gente bolou um plano pra te ajudar, mas você tem que sair dessa. E como eu já tava cansada, saturada, porque o meu aniversário tava chegando, e assim, lembra que no meu aniversário de 12 anos eu fui pra casa de uma amiga e eu passei o aniversário dela com ela e a mãe dela comprou um cupcake pra mim, cantaram parabéns pra mim? De certa forma, eu comecei a pensar em como eu era feliz. Eu era só uma menina, sabe? Que amava estar na casa das amigas, que não precisava da minha avó e das minhas tias para me acordar para ir para a escola, que tirava notas boas, nunca teve nenhuma reclamação, era líder de trabalho, sabe? Nunca foi uma menina de postar muito nas redes sociais, eu não era uma menina, eu não era nada aquilo que ele falava que eu era. E de certa forma, o meu aniversário começou a resgatar com bastante força tudo que eu tinha vivido, e as meninas fortaleciam isso de como foi o seu ciclo dos 12 para os 13 anos? O que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim? O que mudou da versão de 12 anos para de 13 anos? E tinham mudado coisas tremendas na minha vida. Eu tinha virado uma escrava sexual, uma escrava financeira. Eu tinha virado uma escrava, eu só não conseguia aceitar com essas palavras, mas elas verbalizavam isso pra mim. Elas falavam, você precisa aceitar que você tá vivendo escravidão, é errado, você é nova. E lá na onde a gente mora não entra nunca um conselho tutelar, uma polícia. Esquece, esquece, esquece. Ali pra colocar ele no lugar dele, tinha que ser alguém mais poderoso do que ele. Entendeu? E aí as meninas, pra não mexer também com facção, porque assim, os caras também não resolvem as coisas na brincadeira, né? Às vezes é parte pra morte mesmo, sabe? Parte pra agressão. Então eu tinha muito medo de me vincular com tudo isso, implorava pra elas não pedir ajuda pra eles, porque depois eles iam cobrar minha avó e minhas tias, sabe? Porque, você tá me devendo um favor, eu salvei você e eu ia ficar devendo eles pro resto da minha vida. Então eu não queria dever pra eles, tá entendendo? Eu preferi me manter ali. E aí veio o plano de uma delas. O gás tinha acabado. Durante um processo desses, o gás tinha acabado. E uma das brigas que a gente teve muito feia, bem feia mesmo, é porque ele chegou do trabalho, com vontade de comer, e o gás tinha acabado. E o gás acabou no meio da janta. E ele teve uma briga, um quebra-pau muito grande por mim. E a gente até brincava por conta do botijão. Entendeu? E falava, ai, gente, ele briga por comida por botijão, é muito bizarro brigar por isso, que não sei o que e tal. E as meninas falam assim, nossa, seu botijão não tá pra vencer, não? Já tem uns 4 meses que aconteceu aquele negócio, não tem?
Aí eu falei, eu não acho que o botijão tá acabando, porque a gente só fazia janta, quase não fazia almoço, né? Na cabeça dele eu não almoçava. E eu não sei como que ele não desconfiava que eu não emagrecia, né? Porque as meninas continuavam me alimentando. Ele parou tanto de prestar atenção em mim que ele não via que no fundo, eu tava bem, assim, sabe? Até roupa as meninas davam, eu trocava com ela roupa e ele nem percebia isso, né? Ele era bem desligado com essas coisas. Mas enfim, elas falaram assim, por que que você não conversa com ele e pede pra ele pra poder, trocar o gás. Fala pra ele, liga, tipo, acorda cedo, fala que pediu um botijão, fala assim: "Ó, eu vou ligar pro cara do botijão enquanto ele estiver na sua casa pra ele ver você ligando e você conversando com o homem, pra não parecer que você ligou pra alguém, porque do jeito que ele era doente, qualquer coisinha era motivo". Eu acordei cedo no outro dia e segui o plano das meninas. Como que era? Eu podia ficar com o meu telefone enquanto ele tava, mas eu podia mexer quando ele autorizava, né. E aí eu pedi pra ele deixar, autorizar eu pegar o meu telefone pra ligar pro rapaz do gás, pra levar o gás lá em casa. Ele ficou um pouco assim, falou: "Ah, mas a gente já trocou o gás". Eu falei: "É, mas já tem 4 meses já". Ele: "Tem tudo isso?". Eu: "Já, tem muito tempo e tal". E eu acho que nem tinha tudo isso, sabe, mas foi a conversa que eu meti nele, com muito medo de dar errado, mas eu fui. Liguei pro rapaz do gás na frente dele, tinha que colocar no viva voz, porque ele tinha que ouvir a voz do cara, ele tinha que ter certeza que o cara estava falando sobre o botijão de gás comigo, que ele não ia dar em cima de mim ou alguma coisa do tipo. Era uma coisa muito, muito, muito possessiva. Liguei pro cara do botijão de gás e, graças a Deus, o cara do botijão de gás disse que só conseguia entregar o botijão lá para as 11 horas da manhã. Era umas 6 da manhã. E aí, eu falei para ele, e agora? Porque o cara tem que vir deixar o botijão. Como é que o cara vai passar o botijão pela janela? E ele começou a falar: fala pro cara colocar o botijão na porta. Quando eu chegar, eu pego. Eu falei: tá maluco? Passa um monte de gente aqui, botijão é caro. Para com isso e tal. Ele: mas aí você vai abrir a porta pro cara sozinho aqui? Você tá querendo que o cara entre, que não sei o quê? E aí foi onde a minha amiga entrou. Eu falei: você pode deixar a chave com a vizinha. Pede pra vizinha de vez em quando faltava, tipo, açúcar, óleo, farinha, alguma coisa, eu sempre gritava, vizinha, como se eu nem soubesse o nome dela, sabe? Ai, você me empresta sua farinha, o seu óleo. Então, como ela era legal de vez em quando com a gente, e ela era mais velha e tudo, ele meio que tipo, ok, então tá, então eu vou falar com a vizinha pra ver se ela consegue abrir a porta pra você e depois ela tranca você de volta e me devolve a chave. E eu falei: "Tá ótimo, você quer que eu fale?". "Não, eu falo com ela". Eu falei: "Tá bom". Ele foi lá e conversou com a vizinha de cima. E ela foi muita atriz, tá. Olha, eu vou falar pra você, ela foi muita atriz. Que ela começou a falar: tem certeza que você vai abrir a porta?". "Olha, não sei não", tipo, ela foi meio assim, meio que tipo, como se ela estivesse concordando, porque quando ele foi falar: "Olha, ela é muito sapeca, ela apronta muito, ela é nova, ela não tem consciência, a última vez eu peguei ela me traindo, eu fiquei muito chateado, por isso que eu deixo ela trancada, porque ela já não tem pai, não tem mãe, e eu que cuido dela, ela tá sobre a minha responsabilidade, eu fico com medo. Você deixa ela trancada, por favor, ela é só uma adolescente inconsequente". Sabe, ele teve coragem de falar isso pra vizinha de cima, que bolou todo o plano pra eu fugir dali. E ela, com certeza, eu tenho uma filha com a idade parecida, eu sei como é que é, o negócio aqui é bruto, viu? As meninas aqui, ó, tudo não presta. Nossa, primeira oportunidade, elas já estão aprontando por aí, que não sei o quê. E tá, ela pegou a chave, ele saiu pra trabalhar. Menina, ele saiu pra trabalhar. Vocês acham que a gente esperou 11 horas da manhã pra ele voltar e ter certeza de que ele que ia abrir a porta e ele fazer o botijão? Primeiro, que foi um milagre ele deixar a chave. Foi um milagre. A gente nunca imaginou que ele fosse deixar a chave. Na minha cabeça, ele ia falar o quê? Eu volto e eu abro pra ele, pode deixar. Igual ele já tinha feito outras vezes. Da primeira vez que o gás veio, foi isso. Só que eu acho que ele estava longe, eu não sei o que aprontou. Ele deixou essa chave pra essa vizinha. E essa vizinha abriu a porta. Assim que ele virou as costas, ela abriu a porta. Aí juntou eu, a vizinha de cima, as outras duas vizinhas do lado, juntamos lá em casa. Elas pegaram a mochila delas, me ajudaram, começou a enfiar tudo que era meu dentro da mochila. Tudo que era meu, tudo que era meu, tudo que era meu, tudo que era meu. E aí? Pra onde que eu vou? Pra casa da minha avó, que vai ser o primeiro lugar que ele vai me procurar, ou me escondo na casa de alguma das meninas? Eu já tava acostumada a viver em cárcere privado, né? Eu falei, eu fico mais um mês na sua casa escondida. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu falando pras minhas amigas, só pra ele poder dar um tempo de mim. Porque eu imaginei que ele fosse ficar muito eufórico. Bom, acabei fugindo, fui pra casa dessa amiga, fiquei na casa dela. Quando ele chegou, eu não tive meu celular de volta, né? Eu não pude ter o meu celular de volta, porque ele ficou com o celular pra ele. Eu lembro que as meninas me contaram que ele quebrou a casa inteira, que ele brigou, que ele foi na minha avó.
me procurou lá na minha avó, me procurou na casa das minhas tias. Depois, né, quando eu voltei lá, minha avó e minha tia disse que ele chegou lá nervoso, chorando, falando que eu tinha fugido, que não sabia por que eu tinha fugido. E a minha avó falou: ah, mas ela tem meses que ela não vem aqui, que eu não falo com ela. Só você que vem aqui, porque ele ia lá. Ele ia na casa da minha avó tomar café e comer bolo. E não me levava. E eu não sabia disso, porque ele não me contava. Sabe? Então, e ele falava pra elas que é porque eu tinha mudado, porque eu tava diferente, porque eu não queria mais ir lá. E minha avó não entendia por quê. Minha avó falava assim: eu mando mensagem pra ela, ela não me responde, nunca mais as mensagens chegam. E assim, minha avó me ligava poucas vezes, e quando eu pegava meu WhatsApp, eu era obrigada a responder o que ele deixava eu responder. Porque ele tava vigiando o tempo inteiro minha vida e meu telefone. Sabe? Ele me controlava ao extremo. Gente, eu só enxerguei toda a profundidade dessa história quando eu saí dela. Porque eu fiquei escondida na casa de uma amiga, só que assim, ó, ela tinha uma prima que morava num outro bairro. E aí ela pegou junto comigo e falou: vamos passar o final de semana na casa dessa minha prima. A gente foi pra casa dessa prima dela. Quando a gente chegou lá na casa dessa prima dela, elas estavam procurando uma moça pra ajudar a limpar a casa, arrumar, e eu me ofereci. Só que eu precisava dormir. Eles falavam: ai, mas é porque aqui não tem o quarto, que não sei o que. Eu falei: não tem problema. Eu durmo aqui, ó, na rede. Põe uma rede aqui na área, eu moro na rede. Não, tá ficando doida, que não pode, que não sei o quê. E tinha um quartinho lá, sabe aqueles, tipo uma despensa, que tudo que é bagunça, tudo que é velho, eles enfiam dentro de um quarto pequenininho? Eles falaram que eu podia dormir ali. E eu, tá ótimo, tá ótimo. Me deram um colchão, eu coloquei ele no chão. E eu comecei a morar na casa dessa mulher, comecei a trabalhar para essa mulher. Comecei a realmente fazer os serviços domésticos. E eu sabia fazer tudo, então eu deixava tudo muito bem organizado. Eu era muito rígida com o horário. Então eu acordava antes que a casa, eu deixava a mesa posta para o café da manhã. E eles nem estavam acostumados com isso. E a mesa posta é assim: o pão, a manteiga e um queijinho. Porque ninguém tinha uma condição muito rica ali, sabe? Mas eles pagavam, mesmo que não era muito, eles me pagavam. E aí foi quando eu decidi voltar a estudar. Como eu estava morando ali e a senhora que me acolheu, ela não tinha pressa de me mandar embora, ela disse que estava bem, até porque eu era aquele tipo de pessoa que fazia um serviço a mais do que me pedia, sabe? Eu sempre gostei da excelência. E ela viu que eu era boa com isso, e ela tinha uma condição bem mediana, assim, ela era classe média, ela não vivia dentro de uma comunidade não, tá? Ela morava dentro de um bairro estruturado, com prédio, mercado, rua, né? Coisa que eu nunca tive. Então eu amava morar ali, eu amava acordar primeiro que todo mundo, ir na padaria, ela sempre deixava umas moedinhas, eu catava as moedas, comprava pão, deixava o troco, nunca peguei R$ 1 pra mim, sempre fui muito honesta. E ela percebia a minha honestidade, o que eu deixava tudo organizado, ela não precisava eu mandar fazer nada, sabe? Que eu fazia tudo, eu arrumei o quartinho, eu tirei um monte de entulho, a gente fez aquele limpa, ela deixou eu ficar com o quarto e eu perguntei se eu podia voltar a estudar. Era a única coisa que eu queria. Se eu pudesse estudar pela noite, seria ótimo. E ela falou: não, tudo bem, você pode estudar pela noite. Aí foi um processo para fazer minha matrícula, porque menor de idade, tinha que voltar lá no meu bairro. E voltar no meu bairro, que foi esse processo muito doloroso, muito difícil. Quando eu cheguei para ver a minha avó e minha tia, já tinha uns 2 meses que eu estava sumida lá para esse bairro. Minha avó chorou horrores quando ela me viu, porque tinha uns 5 a 6 meses que a minha avó não me via, sabe? Eu não tinha conseguido comprar meu telefone ainda, porque eu estava juntando dinheiro, eu era só uma adolescente de 13 anos, sabe? Inclusive, passei meu aniversário lá na casa desse pessoal, eles fizeram uma mesinha de café da manhã, na verdade eu fiz uma mesa de café da manhã para mim, mas eles cantaram parabéns para mim, eles me autorizaram a fazer um bolo de brigadeiro maravilhoso, e eu fiz o bolo de brigadeiro, e a gente cantou parabéns, e eu queria muito que a minha avó e minhas tias estivessem lá. Quando eu voltei na casa delas, teve muito chororô, elas me abraçavam e elas falavam como que torcer por mim. E aí eu pude contar para elas tudo o que aconteceu. Eu contei para elas tudo que aconteceu e tal. E aí elas me contaram que ele ia lá todo dia, que ele falava que eu não tava nem aí, que eu tinha virado uma Zé Ninguém, que ele tava preocupado comigo. E a minha avó ficava arrancando os cabelos da cabeça. Que minha avó falava: mas como que essa menina virou isso? A menina tinha tudo para ser sucesso, né? E ele vendeu essa imagem para minha avó. Então, quando a minha avó me viu, a minha avó ficou incrédula. E quando eu contei para ela tudo que aconteceu, eu fiquei incrédula. Aí uma tia minha, que era envolvida com um cara da boca, me contou que a moto que ele trabalhava era uma moto roubada. E que quando ele saía, muitas vezes ele saía para roubar. Você acredita que eu tava com um ladrão? Eu namorava um ladrão, sabe? E assim, eu falei: tia, eu não quero saber.
Eu não quero vê-lo, eu não quero estar perto dele, eu não posso ficar aqui. Se ele me ver aqui, eu tenho certeza que ele vai atrás de mim. Eu entrei e saí daquela comunidade com um rabo preso, porque eu tava morrendo de medo dele me ver, dele me raptar. Eu fiquei traumatizada. Por um período eu fiquei traumatizada, eu não saía da casa que eu trabalhava, eu não saía. Sabe, eu queria ficar enfiada dentro de casa. O que ele fez com o meu psicológico foi tão doente que eu queria ficar trancada dentro de casa. Eu comecei a tipo, ser codificada, como se eu funcionava para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. E quando alguém fazia alguma coisa de bom para mim, era tipo estranho. Eu criava uma estranheza. Quando eu decidi voltar a estudar, foi um baque para mim, porque quando eu entrava na escola foi aquele tanto de gatilho. A sorte é que quando eu entrei à noite, não era a mesma turma nem a mesma escola de que eu estudava e nem nada. Mas eu sempre vinha assim, quando um garoto sorria pra mim, me dava aquele gatilho, tipo, ele tá dando em cima de mim, sabe? Tipo, não posso me relacionar. Eu peguei um trauma, falei, nunca mais me relaciono com ninguém de escola, sabe? Porque ele me traumatizou, com comida, sabe? Aquela coisa de comer pouco, eu criei o hábito de comer pouco. É como se o meu estômago tivesse acostumado a comer pouquinho, comer migalha mesmo, porque era o que eu estava habituada. Então, até eu voltar pro meu normal, eu demorei um grande processo de tempo. A minha patroa, dona da minha casa, ela era dona também tipo que faz tipo uma lembrancinha de casamento, de festa, coisa de papel, coisa não sei o quê. Ela me convidou para trabalhar com ela. Eu fui trabalhar com ela nessa área, então eu trabalhava na casa dela de manhã e deixava tudo organizado com café da manhã e almoço. Trabalhava com ela na parte da tarde, estudava na parte da noite, praticamente ela me adotou. E aí eu passei por muitos anos da minha vida fazendo isso, até eu ter os meus 18 anos de idade, eu passar numa faculdade federal, eu começar a estudar e hoje, atualmente, eu tenho 25 anos de idade, eu sou formada, eu tenho a minha carreira, eu faço os meus plantões, eu atendo no hospital público daqui do meu bairro, eu vou visitar a minha avó e as minhas tias sempre que eu posso, com muito detalhe. Eu cheguei a encontrar aquele cara outras vezes, mas ele assim, ele até tentou vir falar comigo, mas a tentativa dele foi falha, porque é como se eu fingisse que ele não existisse. Quando ele me chamou, como eu já estava um pouco mais velha, porque eu voltei a vê-lo poucas vezes. Eu acho que quando eu tinha uns 17, depois agora, quando eu tinha uns 23. Foi as duas únicas vezes que eu vi quando eu fui ver minha avó. Eu evitava ir nos horários assim mais aleatórios possíveis na casa da minha avó, sem criar uma rotina. Quando eu comecei a trabalhar, comecei a ter dinheiro, eu passei a chamar Uber para elas, então elas desciam para a pista, pegavam Uber, vinham me encontrar, porque eu não gostava de ir na minha comunidade, porque eu tinha medo dele. E atualmente eu tenho a minha casinha, eu tenho um relacionamento com um cara assim maravilhoso, que ele é muito trabalhador, ele é farturento, sabe? Pra vocês terem uma ideia, meu marido atual, ele trabalha, ele pega uma parte do salário dele, dá na minha mão e fala pra mim, ó, isso aqui é pra você ir lá e fazer as compras, porque ele sabe do meu trauma, ele sabe como eu fiquei doente, ele quer que isso quebre, que isso seja quebrado, porque ele fala que quer ter filho comigo e que tudo aquilo que eu não tive, ele vai dar para os nossos filhos, sabe? Então assim, eu fui muito abençoada no final das contas. Eu sinto que o meu ciclo quis repetir como o da minha mãe, para eu virar uma ninguém, para eu virar uma nada, para eu aceitar, eu poderia ter engravidado desse cara, ter ficado mais dependente ainda. E graças a Deus, atualmente, eu vivo uma família muito feliz, eu sou feliz com o meu emprego, eu sou feliz com o meu casamento, a gente planeja em ter um filho, porque sim, diferente da minha ancestralidade, da minha avó, das minhas tias, da minha mãe, que só foi se envolvendo com traste, tendo filho, envolvendo com traste, tendo filho, reproduzindo, comigo foi diferente. Por mais que eu passei na mão de um traste, eu não reproduzi com ele, glória a Deus por isso. Eu entrei para a igreja, eu conheci Jesus que eu não conhecia, né? Eu não tinha fé antigamente, não a fé que eu tenho hoje, e eu sou muito feliz e muito grata por todas as mulheres que me ajudaram com aquele prato de comida, com o plano do botijão de gás, são minhas amigas até hoje, frequentam a minha casa, sabe? Toda vez que eu posso proporcionar uma festinha de aniversário, um bolo, um jantar, eu tô sempre proporcionando, elas brincam, me chamam de amiga rica, mas gente, eu não sou amiga rica. A verdade é que lá a gente vive uma pobreza tão grande que quando a gente tem o básico, a gente acha que a gente tem muito. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Caraca, que história gigante, né? E mais uma história de uma hora aqui no canal, vocês me pedem, olha, eu tô fazendo um esforço, mas eu agradeço de verdade vocês
que param para escrever a história de vocês, que ficam ricas em detalhes, que conta tudo o que aconteceu de uma forma muito organizada e muito bonita, e eu consigo trazer essas histórias para o canal, histórias diferentes. Dentro dessa história, né, olhando assim, fazendo uma análise, a gente percebe que desde quando ele teve interesse nela, ele tinha 21, né, e ela tinha 11. Depois ela fez 12 e ele fez 22. A gente vê que ele era bonito e que várias meninas da comunidade queriam ficar com ele, inclusive mulheres mais velhas, mas ele estava apaixonado por ela. A pergunta é, será que era paixão ou já era uma obsessão pessoal? Será que era porque ele queria ter um relacionamento ou porque ele queria colocar nela todos aqueles controles que ele tinha dentro dele de controlar a vida de uma adolescente? Porque nitidamente uma menina de 11 anos de idade, desamparada como ela, e olha que era um desamparo estrutural familiar, porque ela ainda tinha a avó e a tia, dava pra ver que ela não era humilhada e maltratada, ela não sofria essas coisas dentro de casa, né? Por mais que a mãe era drogada, ela disse que ela era amada, digamos assim, né? O cara talvez aproveitou de todo esse histórico, aproveitou de toda essa carência dela, de todo esse buraco que ela tinha e foi lá preencher, sabe? Só que esse preenchimento começou a se tornar um controle, e esse controle começou a passar do limite, deixando ela totalmente, né, tornando ele um criminoso em diversos pontos. Primeiro, o crime de pedofilia, porque ele ter relação, né, praticamente forçado com uma criança de 12 anos de idade, sem o consentimento dela, porque por mais que ela estava casada ali com ele, ela declara de que ela era infeliz e que era forçada. Trancar ela dentro de casa é cárcere privado, isso foi outro crime que ele cometeu. Deixar ela com fome, né, maus tratos, também é outro crime. A difamação para avó, para vizinha, imagina para as pessoas da comunidade, para quem trabalhava ali, para quem perguntava dela, para quem perguntava, sua namorada, ele não tinha vergonha nenhum de colocar ela no chão, colocar ela como a pior pessoa do mundo, como se ela estava passando porque ela estava passando, porque ela merecia passar por aquilo. Então assim, ela passou por muitas marcas, por muitos traumas. O cérebro dela é um cérebro novo, gente, o cérebro, né, que é para durar 90, 100 anos, com 12, já estava tendo moldado de um jeito condicionado totalmente no padrão dele, um padrão doente, possessivo, escasso, sabe? Uma coisa bizarra, essa história é bizarra. Mas eu fico muito alegre que ela conseguiu fugir. Eu agradeço que existem mulheres que são unidas e que apoiam outras mulheres. Acho que quando eu li a parte que ela era ajudada, que a menina bolou o plano do botijão de gás, me emocionou demais, porque hoje no Brasil a gente tem muita mania de atacar outras mulheres. A gente não vê os homens se atacando como a gente vê as mulheres se atacando. E ver que ela foi ajudada, que acolheram ela, que ela voltou a estudar, que ela tirou de todo o histórico dela, ela conseguiu tirar coisas boas disso, que ela se tornou um ser humano bom. Eu fico muito, muito, muito feliz de ler relatos como esse, que você tenha muito sucesso na sua vida. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E se você também passou por um relacionamento obsessor, de obsessão, de possessão, de ciúmes, de controle, né, que a pessoa tirou você totalmente de você e mudou você completamente, me manda sua história no Stories, canal diadepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.